E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje não tem aula, não tem paródia, hoje é entrevista. Iremos falar sobre nada mais, nada menos do que o Enem, essa prova que assusta os estudantes brasileiros pelo tamanho que ela tem, pelo formato que ela tem. E para falar de Enem, estou trazendo aqui hoje o Diógenes, que é um professor de História formado pela UERJ, que a princípio tem uma formação na área de pedagogia, mas como todo profissional, ele é um estudioso, ele procurou estudar e conhecer a ideia dessa prova, tem bastante propriedade para falar sobre isso. E é por isso que eu trago o Diógenes aqui hoje, para essa discussão, Enem, tá? Via tona. Inclusive, se vocês quiserem, no canal, escrever perguntas, a gente está para responder a vocês, tá? E vou passar a palavra aqui para o meu amigo Diógenes. E aí, meu amigão, tudo bem? Beleza? E aí, galera, satisfação, né? Estar aqui a partir da proposta do meu amigo Edu no canal para que a gente possa trocar umas ideias, esclarecer algumas dúvidas e que a gente possa avançar aí nessa preparação para alcançar o objetivo, o sonho de cada um de ingressar aí à universidade ou, né, se a gente está falando com professores, se a gente está falando com quem trabalha com a área, para que a gente possa estar trocando aí a maneira como cada um vê, cada um entende esse processo, né? E, como ele falou, é disponível, né? O pessoal da técnica aí falou que vai colocar o e-mail embaixo aí para vocês poderem ter acesso e qualquer dúvida que precisar, a gente tem contato direto, tá? Eu me formei na UERJ, né, em São Gonçalo. De lá para cá, estamos na caminhada aí, tanto no público quanto no privado, né, crescendo junto com essa ideia de vestibular, o tempo inteiro. Desde as primeiras experiências em pré-vestibular comunitário, né, quanto em escolas tradicionais, tanto da região metropolitana quanto do interior, a gente caminha aí no entendimento desse lance do vestibular. E a grande verdade é que nos últimos anos, né, o advento do Enem mudou muita coisa, exige que a preparação seja diferente, mas muita gente envolvida no processo ainda não entendeu isso. Escolas, materiais, alunos, e a gente está com a cabeça focada num modelo de avaliação, de objetivo de estudo, e está sendo desafiado por outra proposta, né? Não está compatível. Não. Né? Exatamente que é a nossa grande discussão aqui. Nosso objetivo é fazer vocês, alunos, professores e pedagogos que estão nos assistindo, tá? Tentar entender o que o Enem requer de cada um de nós, do papel do professor, do pedagogo e do aluno. Porque a gente percebe claramente que tem muita gente ainda trabalhando no modelo tradicional, enquanto o Enem pede uma proposta diferenciada. Inclusive, uma discussão para ser feita dentro das universidades, porque eu acredito que muitas das universidades que estão formando os licenciados não estão trazendo para eles essa nova ideia do que é o Enem. Provavelmente muitos formandos não conhecem uma matriz de referência, não sabem quais são as competências e habilidades, e isso a gente vai discutir aqui e tentar fazer vocês entenderem. Tá? Então, a gente vai falar então agora sobre o Enem atual e a estrutura da prova. O que é o Enem? A gente não vai dar dica, eu sou professor de biologia, o Jorge é professor de história, mas a gente não vai dar dica de biologia, dica de história. Iremos falar da prova. O que é o Enem? Fala pra gente. Dudu, o que acontece? Primeiro, a primeira questão a gente entender quando a gente fala do Exame Nacional do Ensino Médio, né, é poder fazer uma análise separada de quem está se preparando para trabalhar com isso e de quem está estudando para ser avaliado por isso. Né? Quando a gente fala de quem está trabalhando com isso, gestores escolares, professores, alunos, né, o mercado editorial, que trabalha com apostila, livro, etc., né, é preciso entender que a gente ainda tem um grande percentual de profissionais que tiveram uma formação setorizada, por disciplina, né? Inclusive com suas primeiras experiências quando se fala de vestibular, o modelo é totalmente diferente. Você lembrar como era que era a prova da UF, como era a prova da FJ, como era a prova da Rural, né? Mesmo com as suas especificidades e características, elas iam em outra direção.
indivíduos, desses profissionais, eles não fizeram uma transição no primeiro momento. Eu me lembro de que quando o Enem começa a pegar como uma avaliação dominante, determinante, 2009, começou a ter esse modelo de 2009 para cá. Já existe há bastante tempo, né? Mas você lembra, inicialmente a gente tinha 63 questões. e elas eram misturadas, português, matemática, né? Esse modelo aí, com esse monte de questão, ele começou com essa proposta interdisciplinar, ele passou a funcionar de 2009 para cá, e aí a gente tem aí bastante propriedade, né? Teve bastante prova para analisar e saber do que a gente está falando. Exatamente. E assim, em relação a esse aspecto profissional que eu estou falando, né? Eu me lembro de 2009, 2010, 2011, e a gente vem acompanhando isso ter mudado agora, porque se estruturou e não tem como fazer um trabalho se não acompanhar esse modelo, né? Mas ali no início de 2009, 2010, 2011, o discurso de muito professor, o discurso de muito colega era de resistência. Não, essa prova, né, decoreba, essa prova é uma prova só de interpretação, ela está contando história, né? As pessoas se defendiam, se escudavam, dizendo que não precisava se preparar necessariamente. Você ia lá, lia o que estava no anunciado e você estava preparado, né? Quando a prova se consolida, ela vem deixando algumas mensagens. E você que vai fazer precisa entender. Por exemplo, uma coisa que é muito legal. Entender que isso não é um modelo tão novo. Entender que, por exemplo, algumas concepções filosóficas que levam à elaboração da prova, como, por exemplo, a questão da multidisciplinariedade, da transdisciplinariedade, da interdisciplinariedade. Isso não é discussão pedagógica isolada distante. Por exemplo, a UERJ é uma prova que aplica isso desde 2001. A impressão que se dá é que o Enem se baseou no modelo da UERJ, que vem desde 2001, já se pautando em habilidades, competências, em muitas interdisciplinaridade, que aqui nos Estados Unidos a gente já vê isso há bastante tempo, em 2001, e o Enem só em 2009. Então há uma diferença bem grande nisso aí. Que mostra que tanto o INEP, no caso que propõe o Enem, contra a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, eles na verdade estão seguindo novas diretrizes. Você pega os parâmetros curriculares nacionais e aquelas discussões elas estão dadas ali. Estão dadas ali, por exemplo, a questão de eixos temáticos, discutir saúde e sexualidade, discutir cidadania e cultura. Que a gente está gravando junto para professores e alunos, os parâmetros curriculares nacionais, os alunos talvez não conheçam, mas são alguns parâmetros mesmo, são livros que tem para cada área, onde a gente conhece, são temas que a gente tem que trabalhar com vocês, além daquilo que está no livro, que está dentro da caixinha. Então, são os famosos PCNs. Os professores sabem bem o que é, mas quando você falou que você tem parâmetro curricular nacional, de repente os alunos não. Claro, legal esclarecer. E por que começar por aí, né? Você está ouvindo o vídeo aí, vai fazer a prova, você quer saber o que vai cair história, biologia, geografia, né? O que você está esperando. Mas você tem que entender o que você vai fazer. Se você não entende o que você vai fazer, tem uma história, tem uma estruturação, tem uma concepção, você acaba acreditando que é o acaso, que é a sorte, que é simplesmente estudar uma grande quantidade de matéria. E é muito pelo contrário. Conhecendo a filosofia, conhecendo a história da prova, conhecendo de onde ela vem, qual é o objetivo dela, como é que ela é feita, isso já faz você estar se preparando para um caminho muito mais curto, dando tiros muito mais exatos. E é isso que inicialmente a gente tinha uma resistência muito grande. O que a gente vem vendo agora? As grandes escolas, professores de ponta que trabalham com isso daí, procurando esse conhecimento para levar para a sala de aula, para levar para a matéria didática, para levar para a preparação. Acho que esse é o grande primeiro ponto, né? Para a gente poder entender que a gente não está pisando numa prova qualquer, que qualquer professor elabora a questão e que ela não tem conexão. Não. As conexões ali são claras, objetivas, e a gente consegue, sem dúvida nenhuma, fazer uma leitura disso aí. Então vamos começar a ser um pouco mais objetivo para o pessoal, né? Vamos começar a falar, dando exemplos, para que vocês possam entender o que a gente está falando aqui, modelo filosófico, tá? Então, eu vou tentar dar um exemplo aqui, acho que o Jorge pode fazer o mesmo. O Enem, para vocês terem uma ideia, uma das coisas que mais é feita na prova, em todas as áreas, é confrontar uma ideia de senso comum com algo que está escrito no texto. E aí, você lê aquele texto está trazendo uma ideia que não é comum, que você não está acostumado a ouvir aquilo, e aí, de repente,
o senso comum te trai. Existe uma questão, por exemplo, se você está na prova, vamos dar um exemplo. A sua mãe te fala que se você tirar o óculos, você é rico. Ah, menino, para de usar óculos, não, seu grau vai aumentar. Isso não tem nada a ver, usar ou não óculos, o seu grau não vai aumentar, isso é genético. E aí o texto vai para exatamente isso. E a pergunta fala assim, ficar sem usar óculos, aumenta a miopia? Porque a letra A vai falar que sim, que aumenta. Então você marca, porque o senso comum diz que você fica com um grau maior porque parou de usar óculos. Na verdade, sua mãe mentiu para você a vida inteira, você não sabia. Tá? Então, o Jorge pode dar um exemplo também, para mostrar para vocês exatamente isso. Acho que vocês têm que entender. Ler o enunciado, prestar atenção no texto. O texto, ele sempre tiver um ponto final, pessoal, é uma afirmativa. Se o texto estiver afirmando, acredite no texto. Tá? Não ache que a sua mãe sabe mais que aquele texto, não. Tá? Vai para o que está escrito. É muito legal. Para exemplificar o que você está falando, a gente não está ganhando nada, a Globo não está patrocinando a gente não, tá, gente? Mas é uma coisa curiosa. Se você comparar o Fantástico, aqueles quadros que eles foram montando ultimamente, que trabalham exatamente situações cotidianas que aconteceram, curiosidade, e eles vão lá, por exemplo, um jacaré que atacou uma pessoa, e aí o que a pessoa faz? Ela pega o rabo do jacaré, ela sai correndo, aí dá 3 situações, sai pesquisando todo mundo, coisas desse tipo sobre eletricidade, coisas desse tipo sobre vírus, coisas desse tipo, cai muito na prova. Teve uma questão na prova do Enem de física, que é interessante, eu tinha uma vontade de fazer isso, colocar os pais dos alunos para fazer essa questão, e os alunos, com certeza que assim, todos os pais acertariam essa questão, e os alunos não. Falando por questão de física, o que o Enem fez? Ele colocou a foto de um relógio desse que tem na nossa casa, que mede a quantidade de energia, né? Colocou uma data, colocou uma outra data 30 dias depois. Falou que 30 dias depois. E o enunciado ele ensina como fazer a leitura do relógio. É bem claro, ele explica, tem que interpretar o enunciado e aí olhar para a imagem, para aquela figura e saber, descobrir que número que está ali. A partir do momento que você descobre a leitura do mês anterior, a leitura do mês atual, ele te dá o valor do quilowatt-hora e pergunta o valor da conta de energia. Eletricidade, em situações cotidianas. Aí você está se preparando para uma física, estudando circuitos, panel, não sei o quê. Isso pode cair, claro, isso é conteúdo, você precisa conhecer, mas você precisa aplicar isso no cotidiano. O seu estudo ele tem que ter sentido. Você não pode simplesmente estudar achando que você tem que decorar. Certas horas você vai ter que decorar um pouco sim, tá? Mas você tem que tentar o máximo que você puder encontrar um significado, uma significância daquilo que você está estudando. Aí você está se preparando para fazer o Enem. E se o professor, na sala de aula, conseguir fazer isso, ele está te preparando para fazer a prova do Enem. Vou dar um outro exemplo do que você está falando. Vocês podem agora aí acessar, que estão no vídeo, né? Podem estar acessando paralelamente aí. Se você está no computador vendo um vídeo, acessando no celular. Se está no celular, acessando no computador. Então você põe um pause, dá um pause aí. Agora não, deixa eu falar primeiro. E aí, dá uma pesquisadinha, mas bota assim, dá uma bugada aí, como dizem, né? Competências e habilidades. Dá uma olhada nessa linguagem aí, você vê que tudo que o Dudu está falando está ali nas competências e habilidades de ciências da natureza, está escrito isso lá. Então, por exemplo, na área de história, né? Você pega aqueles índices de livros e você tem lá. Deixa eu fazer melhor. Vai no Google e escreve assim, matriz de referência para o Enem. Você vai encontrar os eixos cognitivos, as competências e habilidades de todas as áreas. Então, Dudu, você estava comentando aí, né, da importância dessa pesquisa. E por que eu falei isso? Se você der uma olhadinha aí em relação às ciências humanas, a primeira questão é, de cara a gente entender isso. Não é prova de história, não é prova de geografia, não é prova de filosofia, não é prova de sociologia, é de ciências humanas. Vai se fazer também na sua área, ciência da natureza. E aí eu vou dar um outro exemplo. Você falou aí da relação de senso comum e ciência, que é muito bom. Vou te dar um outro exemplo aqui. A rapaziada que está assistindo a gente vai se identificar muito na hora. Você pega o livro que você está estudando, dá uma olhadinha no índice, e ele é uma loucura. E aí você pega o conceito de história pré-história, história antiga, Egito, Mesopotâmia, Fenício, Grécia, Roma, Idade Média, Idade Moderna, e aí absolutismo, mercantilismo, renascimento, reforma, você vai ficar falando aquilo até amanhã. Essa quantidade de conteúdo todo cai, né? Porque existe toda essa questão da significação do conteúdo.
Você vai passar por esses conteúdos sim, você tem que estudar eles sim, mas não tudo deles. O estudo precisa ser comparativo. Então o cara, ele não vai te cobrar o detalhe do Estado absolutista na Inglaterra, na França, Portugal e Espanha. Não. Ele vai te cobrar que você tenha ideia do que é um Estado absolutista, para que você possa comparar, por exemplo, esse modelo com o modelo de outros Estados. Que ele quer que você saiba discutir o que é poder, relação de poder, né? O que é uma estrutura de poder. Esse modelo autoritário do absolutismo, esse modelo autoritário, ele existe em outras épocas? Não existe? E existem outros modelos autoritários? Então, existe sim um estudo comparativo, um estudo de associação, em que componentes como poder, Estado, cidadania, memória, identidade, sejam uma prioridade do processo. E não tem, a maioria do material didático ele não tem isso, Dudu. E aí, se o professor, se a escola, se você não sabe abordar, se você faz estudo tradicional, pega aquela matéria tradicional, mergulha naquela matéria tradicional, te dá outro exemplo rapidinho. Onde que você lê no seu material didático, procura ele agora aí, vou te falar se ele está te preparando 100%, nenhum prepara ele 100%, por isso que a gente está aqui, por isso que você tem sua equipe de professores, tudo é fundamental nesse momento e tem que usar a tecnologia a seu favor, né? Vou te dar outro exemplo fabuloso, acho muito interessante. Você estuda Brasil Colônia, mergulha naquilo ali. Mas você sabe o que é o conceito de sincretismo, multiculturalidade, hibridismo, miscigenação? Esses conceitos estão aí no livro? Não, não estão. E aí a prova pega, por exemplo, um texto da sociedade colonial sobre rituais africanos que os escravos praticavam e traz para os dias atuais para falar de alguma situação da nossa cultura como legado. E aí pede para na longa duração você analisar. Não adiantou mergulhar horas, dias estudando o Brasil colonial, decorar os ciclos econômicos. Se você não sabe entender se aquilo ali é algo multicultural, se aquilo é algo sincrético, se aquilo é algo miscigenado. O que é aquilo ali? Quando eu falo de cultura, qual o conceito que eu uso? Se eu fizer aula de história, Dudu, ela tem que ter abordagem sociológica. A aula de filosofia tem que ter um contexto histórico. Você tem que ter umas ideias do conceito de antropologia. Então, há uma nova prova que busca uma nova avaliação, que exige uma nova abordagem e que não adianta você estudar de maneira tradicional. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir o pessoal da produção, Jorge, para colocar para a galera aqui o link do que a gente está falando, para eles tentarem fazer um exercício. Eu acho que poucos professores fizeram isso e alunos, então talvez quase nenhum. Eu até recomendo aos meus alunos que façam isso. Vai lá no Google, escreve o que a gente já deu falar, matriz de referência para o Enem. É o mesmo, 2016, 2015, não mudou muito não, tá? E aí, quando você pegar essa matriz de referência, você pode entrar no site do INEP também, mas se você botar no Google, matriz de referência para o Enem, você vai encontrar isso aqui. Qual é a minha sugestão? Eu vai chegar na área de ciência da natureza. A primeira parte fala de códigos angulares, aí depois é matemática, ciência da natureza e ciências humanas. Vou falar um pouco da minha área para ficar um pouco mais à vontade. Mas se você vai estar em ciência da natureza, pega a primeira competência, lê aquela competência e aí tem umas 3 ou 4 habilidades. Qual que é o exercício? Não é para você decorar, não é para você achar que aquilo é fundamental para o prova, mas se você ler, você é capaz de interpretar matematicamente um gráfico sobre fenômenos naturais, você é capaz de reconhecer, existem vários verbos nas atividades ali, você tem que saber se você consegue fazer aquilo e ler. Digamos que você não, isso aqui eu sei fazer. Beleza, não, isso aqui eu não sei fazer. Como que eu vou passar a saber fazer isso? Essa é a importância, porque o Enem não é só o conteúdo que ele estava falando lá no livro. Você tem que buscar reconhecer, associar, né? Enfim, entender como é que esses verbos estão para você. E aí, para deixar a palavra para você, eu tinha muita dificuldade nesse início, de tentar entender o que é uma competência e o que é uma habilidade. Eu até perguntava para pessoas da área e eles não sabiam me explicar. E eu acho que eu cheguei a uma explicação pessoal que me satisfaz. Acho que isso pode ser legal para a galera que está nos assistindo. Pensa assim, competência. Eu toco violão. Então eu tenho uma competência que é competência musical. Ou seja, se eu quiser fazer alguma coisa na área de música, vai ser muito mais fácil, porque hoje a gente não entende nada da área. Bem entende também, mas só para exemplificar. Mas eu conto bem. Canta bem? Canta. Dança também. Às vezes. Às vezes.
Depende, depende. Mas eu, por exemplo, tocava violão, toco violão e resolvi aprender a tocar cavaquinho, mais ou menos do meu tamanho, né? E aí, em pouco tempo, consegui aprender a tocar cavaquinho. Se uma pessoa que nunca tocou nem violão, nem cavaquinho, nem teclado, quiser aprender instrumento, ela vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, o que eu penso com isso? Eu tenho uma competência que é a competência musical. E para adquirir a habilidade de tocar violão, cavaquinho, teclado e outros instrumentos, eu tenho que treinar aquela habilidade dentro de uma competência que é algo maior que eu tenho, que é uma tendência para a música. Então, eu comecei a entender que competência é algo maior e dentro de cada competência existem habilidades. Se você for competente naquilo, desenvolver as habilidades é mais fácil. Se você não for competente na música, aí você vai ter que buscar um caminho mais leve. Claro, Dudu, concordando e discordando, ou seja, estou concordando, mas eu quero só fazer uma complementação, que você falou assim, não precisa se preocupar, estudar por isso, mais ou menos, porque você descreveu uma coisa fabulosa. Os alunos, os meus alunos, né, eu faço um trabalho nas avaliações de indicar para eles a competência. Por quê? Porque a galera está escutando a gente, não fica desesperado não, porque o aluno já tem tanta coisa para estudar, ele deve estar assim, meu Deus, os caras estão inventando mais coisa para estudar, não basta a fórmula, já não basta o livro para ler, já não basta essas milhares de redações que eu tenho que fazer. Na verdade, não é mais uma coisa, é algo que vai te direcionar que coisa estudar. é o diferencial. Por quê? O que o Dudu está falando, ele é prioridade. Se você imprime as competências e habilidades e tem ela do seu lado, você pega uma questão do Enem, do ano que for, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, ou você pega a avaliação da escola que você está fazendo, você lê o enunciado, o que você tem que identificar? Que competência da área de português, da área de matemática, da área de ciências humanas, da área de natureza tem? Qual competência é essa? Você vai ter material e procura. No início não vai ser fácil, muitas você não identifica, mas daqui a pouco, e fazer isso com as questões anteriores da minha prioridade, você vai começar a ver, por exemplo, tá, que a competência 1 de ciências humanas, que está relacionada ao papel, né, da cultura na construção de identidade, procura no índice do seu livro isso, não tem. Mas isso está em todo o ensino de história, sociologia e filosofia. O papel da cultura para construir identidade para um país, para uma sociedade, né? O papel da memória. Aí você pega uma questão sobre memória, você pega uma questão sobre cultura, você pega uma questão sobre ideologia, você identifica a competência. Isso vai começar a te dar a ideia do que cai mais, do que cai sempre, como cai. Você já vai para a prova com uma leitura, você não é surpreendido, entende? Já existem alguns materiais que estão, em vez de fazer a seleção da questão por conteúdo, eles estão fazendo a seleção por habilidade. E aí você consegue ver se aquela habilidade, dentro daquele universo de questões relacionadas a ela, faz você ser competente dentro daquilo. Dudu, em relação à situação da competência e habilidade, as competências e habilidades sempre no plural, e independente da disciplina que o professor trabalha, que o aluno está estudando, tem um segredinho aí. O aluno não tem que se preocupar com as habilidades. As habilidades, a escola, a história escolar, a vida da sociedade, vai promover esse desenvolvimento, porque não é mágica. É leitura crítica, né? É o pensamento lógico. Vou te dar um exemplo que acontece muito com a gente. É muito comum a gente ter aquele aluno que sempre vai muito bem nas provas. É o CDF, na sala, que a gente fala, né? E aí tem um cara que nunca apareceu muito, né? Médio, faz a prova do Enem, não olha para ele, meu Deus, colou na prova do Enem. Não, aquele cara ali, ele viajou muito na vida dele, ele leu muito livro, ele gosta, ele é uma pessoa, lê muito filme, ele tem um conhecimento cultural, ele tem uma capacidade de associação de ideias que um cara que às vezes é capaz de decorar um assunto não tem. Então é muito comum a gente ver nossos alunos que não são tão brilhantes nas notas, quando fazem o Enem, dá aquele. Por quê? Competência e criatividade são coisas que a gente tem convivência, vivendo, conhecendo, indo. Você que fica aí sedentário, não só sedentário fisicamente, mas sedentário de cultura, sedentário morto, parado, você está realmente destinado a
para citar o amigo Aristóteles, eu gosto muito de Aristóteles, né? O homem é animal político. O homem é animal político. Então, essa perspectiva do que você vive, onde convive, o que produz, as relações que você tem, porque, como eu estava dizendo, as habilidades, elas vão sendo desenvolvidas pelo processo de aprendizagem escolar. Análise de um gráfico, associação de tabela, comparação de texto. Isso daí é todo o processo. A competência, não. Competência, você, como aluno, tem que buscar esse protagonismo. São 6 competências de ciências humanas. Dessas 6 competências, algumas são mais recorrentes. Você pega a competência 4, fala de estrutura de trabalho e produção. Então você vai ver que necessariamente questões de revolução industrial e capitalismo vão estar aí, porque a partir da revolução industrial, a questão da produção e trabalho, ela passa a ter uma característica predominante na modernidade. Impacto na vida social, a questão Socialmente, impacto na biologia. Competência 6 de ciências humanas no trabalho com questão do meio ambiente. Então, assim, está tudo muito ligado com o mundo de hoje, meio ambiente, vida social, vida política. É uma avaliação pensada nisso. Então, isso é uma dica, tá? Eu que trabalho com isso, sou um pepino, estou estudando dentro do site do INEP, procuro formar material teórico de exercício inédito sobre isso. Uma dica para o aluno é: trabalhe com as competências, faça esse exercício, vai para a prova de 2009, 2010 anterior, olha para a questão, olha para a competência. Ô, professor Jorge, eu vou demorar muito a fazer, ótimo. Seu estudo vai fazer 900 questões em meia hora, você vai estudar. Estudo é qualitativo, sabe? É preciso mergulhar no material, ver o material, entender o material, dialogar com o material. Depois procurar uma videoaula de qualidade. Tem muita porcaria por aí, tá? Tem muita coisa boa. Procura uma videoaula de qualidade, escuta para a partir de colocar algumas coisas aí. Dentro dessa proposta do Então, e dá uma olhada como se complementa seu professor. Não existe uma formação isolada. Não é só a aula que você tem no colégio que vai te preparar. É um conjunto de coisas que você lê, é um documentário que você vê, a gente vai formando todo mundo. Você acha que você vai? A competência e habilidade que nós apresentamos para muitos de vocês aqui, alunos e professores, é sim fundamental para a prova do Enem. É interessante que você conheça, o aluno não precisa decorar essas habilidades, tá? Nem pensar nisso. Tá? O professor tem que se preocupar, na hora que estiver explicando, de saber se consegue fazer o aluno desenvolver aquilo, e o aluno, no processo, a escola, o professor, que vai ter essa qualificação para trazer isso para você. Gráfico, às vezes trabalhos, etc. Tudo isso se me permite só para, dar certo no final nossa. Te dar um exemplo. Eu estou fazendo uma pós-graduação na FEJ na Macaé, e sabe qual é o nome da pós? Humanidade na contemporaneidade. Humanidade na contemporaneidade. Não é pós-história, psicologia, geografia, não. Ou seja, a universidade ela está tendo que discutir e debater, fazendo a integração de disciplinas. O conceito da psicologia, da antropologia, da sociologia, da economia, do jornalismo, da política, da filosofia, da história, eles estão entrelaçados porque o homem está integrado, sim. Assim a gente diz. Então, essa prova tem um pouco disso. O olhar da inter-relação. Agora, vamos partir para a seguinte ideia. E a nota do Enem? Como é calculada a nota do Enem? Aí você está falando, eu vou chamar isso, rapaziada da técnica é bem mágica, tem isso na noção. Eles vão botar aí um negócio aí meio mágico. Eu vou chamar isso daí de segredos do Enem. Segredo. Sabe por quê? A gente tem uma rapaziada que sustenta o seu estudo em livros. E a educação brasileira é tratada assim. Todo mundo conhece, todo mundo dá opinião, todo mundo sabe. Seu pai quer melhor para você, agora é hora de pegar até aquele do seu lado, que é o seu menor. E a gente tem uma seguinte ideia, vestibular nunca muda, Quem estuda passa. Isso é mentira. Se estudar errado, não passa. E não necessariamente quem estudou muito passa, porque existe a concorrência. É preciso estudar muito direcionado. E saber algumas coisas. Por exemplo, você vai lá ver sua nota, então você tem 41 questões de ciências humanas e tira 800.
40 minutos, 45, tá? 40 minutos, 45, tirei 800. Prova molinha. Caramba! Tirei 39 questões de português e tirei 701. Como é que pode? 701 com 39 e humanas você tem mais duas, fiz mais 100 pontos. Primeiro, gente, nem toda prova vale por mim. A redação vale por mim. A redação vale por mim, mas se tiver mais provas, eu vale até mais de mim. Veja o exemplo da matemática desse ano, que um aluno gabatou, e ele conseguiu ultrapassar a expectativa que estava formulada. Então ele fez mais do que questões. Eu tento me me perguntar, vai ter que conversar com o pessoal da matemática, para eles te falarem como é que funciona. É uma coisa que eu de resposta hoje. É um cálculo complexo, mas que as questões também, elas não são só quantitativas. Aquela questão que você acerta, ela tem um valor, ela tem qualidade. É relativo. Dependendo da opção que você marca, se é uma opção que se calcula que é um tipo de chute, você só fez aquele tipo de chute, porque não tem nada a ver, totalmente absurdo. Então o sistema ele te leva ao erro maior, e isso é interessante. Tem questões extremamente fáceis, e que não tem como errar. Se o aluno errar, ele chutou. E aí, esse cálculo consegue descobrir que você errou. Se tiver uma questão muito fácil, pessoal, acredite que ela é fácil, eu quero que você marque a resposta certa. Eu te diria o seguinte, eu te diria que você vai falar, mas o cara vai adivinhar que eu chutei ou não. A discussão não é essa. A discussão é que você tem que estar preparado. Costumo dizer para a galera o seguinte, a prova é longa, 90 questões no dia, 90 no outro na redação. É muito conteúdo para estudar, existe nervosismo, existe dificuldade, não existe para todo mundo. É 90 questões para são, perdão, 90 questões para todo mundo no dia, são 90 questões para todo mundo no dia, a redação é para todo mundo. Quem está mais preparado é que vai conseguir aí o melhor resultado. Então, assim, para a gente finalizar esse vídeo, uma grande dica é que se você puder, desde o primeiro ano do ensino médio, já começar a fazer o Enem, se inscrever para fazer o Enem, fazer o simulado da sua escola, o segundo ano é obrigatório, se for na segunda série do ensino médio, você faça o Enem também, é importante para criar você uma experiência de prova, tá? E sem falar, né, quando você chega no terceiro ano, terceira série, você está lá fazendo essa prova, já dominando, já preparado, porque é uma maratona se preparar para o Enem. E eu fico por aqui, tá, nesse vídeo. Espero muito que a partir de agora, quem sabe, algumas academias, algumas faculdades, comecem a se preocupar um pouco mais em trabalhar essa discussão de competenciabilidade lá dentro da faculdade, para que os novos profissionais que estão chegando no mercado tenham um entendimento um pouco melhor disso. E prefiro a gente finalizar aqui a entrevista. Agradeço da participação. Eu acho que vai ser muito bom para quem assistiu, vai ser bastante engrandecedor. E não esqueçam, ele vai falar, vai se despedir, mas se inscreva aqui no canal e dê um like no vídeo, é muito importante para a gente. Eu agradeço o convite, espero que a galera tenha gostado. Um beijo e um abraço. Valeu, obrigado. Galera, muito obrigado, tá, por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de se inscrever no canal, não esqueça de dar um like, tá? E compartilhar com seus amigos, tá? Se você quiser, para ficar atualizado, para ficar sabendo de tudo, vai aparecer aqui do lado agora o meu Snapchat. Basta você pegar o seu celular e colocar apontando para a tela aqui que você vai me adicionar direto ao seu Snapchat, tá? E aí eu vou estar atualizando vocês sempre com novos vídeos, com bastante informação sobre biologia, sobre vestibular, qual que é a proposta do canal. Obrigado!